Não pretendo falar nada legal para vocês, mas tudo bem. Partiu? Acho que sim, podemos. Partiu? Tá. Então tá. Bom, boa noite a todos. Queria agradecer pelo convite. Essa é uma aula que não é bem uma aula, assim, é para ser mais uma conversa. Então, a gente estava aqui falando amenidades principalmente com os R2, mas é para todo mundo participar, é para ser uma aula interativa. Se foge um pouquinho do padrão também de duração das aulas anteriores que vocês tiveram, acho que vai ser um pouquinho mais curto, mas enfim, vamos lá. Eu não tenho nenhum conflito de interesses relativo a esse assunto e até queria trazer uma questão a mais, que é sempre quando a gente fala alguma coisa, a gente está dando a nossa ótica, por mais que a gente tente ser imparcial, parte disso, pelo menos, é a nossa opinião. E eu vou tentar deixar claro aqui quanto for mais minha opinião e quanto mais bem embasado eu tiver para falar as coisas. E essa aula se baseia, então, um pouco no processo decisório da importância de desfechos para o paciente. Então, aqui para dizer para vocês o que é recomendado, ou o que é melhor, o que é pior, eu pesei a mão em desfechos como morte, dor e custo e efeitos adversos e dei pouca importância para desfechos substitutos ou pouco palpáveis para os pacientes como densidade óssea. E a segunda declaração é, parafraseando José Miguel Dora, só que a gente não vai parar a gravação, vocês vão ter que ficar desinibidos e vão ter que falar comigo ao longo da apresentação, porque eu não vou ficar papagueando aqui sozinho. Mas indo para uma rápida introdução, a gente tem que lembrar que osteoporose é uma doença caracterizada por baixa densidade mineral óssea, mas uma coisa que é um pouquinho pouco típica, não que a gente não use isso como definição de doença, mas é uma condição de aumento de risco de fraturas, então não é só uma doença per se, mas é uma condição de risco. E a magnitude, a relevância disso é que é uma condição altamente associada com aumento de mortalidade. A gente tem, após uma fratura de colo de fêmur, uma mortalidade muito grande. A gente tem algumas poucas condições dentro do hospital que ganham da morte de uma fratura de colo de fêmur, talvez uma sepse, alguma emergência vascular mais grave. A gente chega a 17% de mortalidade em homens idosos com fratura de colo de fêmur, e isso persiste após a internação, mesmo dando alta e o paciente se escapando, 30% deles vão ter falecido em um ano. Então, assim, se a gente puder evitar, a gente vai estar dando, especialmente se a gente puder evitar fratura de colo de fêmur, a gente vai estar dando um grande benefício para os pacientes. E indo para o diagnóstico, a gente tem que, de novo, lembrar que é uma condição de risco, então a gente tem algumas formas de aferir esse risco. Talvez a principal forma é já ter tido alguma fratura, seja uma fratura de colo de fêmur, ou uma fratura de compressão, a gente tem aí uma condição de maior risco de ter uma nova fratura. Outra forma de fazer o diagnóstico é o diagnóstico densitométrico, que isso aqui é um bom preditor, isso é um bom preditor de ter um evento, ter uma densidade mineral óssea reduzida. A gente provavelmente vai ver mais detalhes sobre isso ali na frente. Bom, mas esse era a base, o início que eu queria botar para vocês, assim, uma introdução muito breve. Se alguém quiser fazer alguma pergunta em relação a esses tópicos anteriores, eu estou à disposição. Mas essa aula foi baseada numa provocação que fizeram que a gente sempre tenha algumas pequenas perguntas no atendimento dos pacientes, em especial no ambulatório, e aí então eu me propus a responder algumas dessas pequenas perguntas que forem relevantes para vocês. Então, a gente tem aí, sei lá, uns 50 minutos para conversar, e eu queria que a gente navegasse nesses tópicos de acordo com o que vocês preferirem. Então, sou ouvidos, o que vocês acham, por onde a gente quer começar? Cálcio e vitamina D. Cálcio e vitamina D, a gente está preocupado.
Bom, então, cálcio e vitamina D. A gente acaba vinculando e entendendo quase como obrigatório dar cálcio e vitamina D para o tratamento de osteoporose. E nos últimos tempos, a vitamina D, em especial, virou uma panaceia. Assim, é difícil achar quem não tenha, em algum momento, recebido, e até lá no nosso ambulatório um pouco menos, no mundo SUS um pouco menos, mas vitamina D é a vitamina ou o hormônio da moda. Aqui é só uma piadinha para lembrar que meu Deus. O Esculápio tinha 5 filhas, aqui estão 3 representadas. A Iaso, a Igeia e a Panaceia. E vitamina D não é uma panaceia, ela não serve para tudo isso que alguns advogam, como melhorar regulação hormonal, seja lá o que for a regulação hormonal, assim, de uma forma ampla, ou melhorar a glicemia, já tem evidência de desfecho, de ausência de benefício, melhorar o sistema imune, também tem evidência contra isso. Então, assim, não é uma panaceia, não é para todo mundo. O cálcio e a vitamina D associados parecem ter benefício, sim, em massa óssea, tem algumas evidências em favor de redução de fraturas e outras falando contra. E existem algumas revisões sistemáticas sugerindo que tu talvez até aumentaria o risco de eventos cardiovasculares com o uso de cálcio e talvez cálcio e vitamina D. Então, como é que a gente navega nisso de ter talvez um benefício, tu melhorar a massa óssea, tu talvez prevenir fratura, que através da melhora da massa óssea, mas ter um aumento de risco cardiovascular. Então, a gente tem algumas recomendações gerais, que é manter uma boa ingesta de cálcio, que seria alguma coisa entre 1.000 e 1.200 miligramas de cálcio elemento por dia. Isso se baseia na recomendação americana do Instituto de Medicina deles, é uma estimativa do que um indivíduo adulto saudável precisaria. Se recomenda também usar de 800 a 2.000 unidades de vitamina D, mas provavelmente ou possivelmente 800 é tão bom quanto 2.000. Mas isso é muito difícil de conseguir da dieta, então a maioria das pessoas vai precisar suplementar. E tratamento, e daí tem alguns pontos de incerteza se todo mundo tem que tratar a deficiência de vitamina D e se doses maiores têm benefício. De novo, aqui eu quero lembrar, levando-se em conta aquela opinião inicial que eu falei, que a gente quer diminuir fratura a mais relevante, né? A fratura que é morte, a fratura de colo de fêmur, a gente quer reduzir fraturas clinicamente significativas. Em algumas situações especiais não faz sentido fazer esse raciocínio. Paciente que tem doença celíaca, tem doença inflamatória intestinal, tem alguma outra doença que não vai absorver direito vitamina D, provavelmente todos esses pacientes vão precisar. O uso de anticonvulsivante, que acelera o metabolismo de vitamina D, também a maioria dos pacientes vai precisar usar. Então, isso são recomendações em geral, e para pacientes com osteoporose, tu poderia, teoricamente, repor tudo pela dieta. O contraponto é que a maioria dos estudos que testaram bifosfonado, que é o grande remédio que a gente usa no tratamento da osteoporose, usaram cálcio e vitamina D como intervenção. Na verdade, eles comparavam cálcio, vitamina D e placebo com cálcio, vitamina D e bifosfonado. Então, tu tem esse racional de usar a intervenção que foi testada para usar cálcio e vitamina D, junto com bifosfonado em osteoporose. Lembrando aqui que aqui a discussão de osteopenia não está na mesa e tem menos evidência ainda. E um cuidado é que, teoricamente, a gente tem que manter uma distância de 1 hora do bifosfonado para não atrapalhar na absorção. E na discussão de quando prescrever cálcio, o ideal seria recomendar a dieta. Então, tem a perguntinha da semana do Telesaúde, fazendo um jabá lá para o pessoal do Tele, que tem a quantidade de cálcio elemento em cada uma desses alimentos. E se a gente não atingir fazendo adaptações na dieta, aí sim a gente deveria repor cálcio para os pacientes. Vitamina D também tem tabelas, mas é mais difícil de conseguir, tem que comer casca de salmão, lixia, que são coisas que a média
nossos pacientes, e na verdade a média de nós não come no dia a dia. Então, provavelmente para pacientes com osteoporose, a gente pode mexer na dieta para aumentar o cálcio e tentar aqueles 1.000 miligramas, né, aquele 1 grama de cálcio elemento, mas muito provavelmente vitamina D, alguma quantidade a gente vai ter que dar. Respondi a tua pergunta, Ana? Sim. O médio. Se é médio, é para conversar, não é para eu ficar falando só. Tá, mas não, uma dúvida que eu tenho é tempo, assim, a gente tempo dos bisfosfonados, a gente pode discutir depois, mas tempo de reposição de cálcio e vitamina D. Também. A gente não vai ter muito parâmetro para dizer em que momento a gente pode parar de dar e tá suficiente a suplementação de dieta, porque a gente basicamente dá para todo mundo, né? Que é o que a gente acaba fazendo no ambulatório, a gente não confia na ingesta alimentar dos nossos pacientes. Sim, a gente acaba desconfiando, mas talvez a gente devesse fazer uma anamnese alimentar um pouco mais dirigida para problemas pontuais que a gente está abordando em cada consulta, mas respondendo o tempo, usando o racional que eu apresentei ali anterior, que não é da minha cabeça, o autor do UpToDate recomenda isso, talvez quando a gente parar o bifosfonado, a gente deveria parar junto o cálcio e a vitamina D. E, bom, retomar usando os mesmos critérios. Te convenci, Ana? Não. Nada brincando com você. Não, posso não ter convencido. Faz sentido. Tá, o cálcio é uma questão que a gente vai ter dificuldade de dosar, né? A gente vai acreditar na ingesta alimentar ou vai estar suplementando. A vitamina D faz sentido a gente dosar e repensar o uso com mais frequência do que o cálcio? É uma pergunta legal essa. Ela não tem evidência forte, nem para eu te dizer nem que sim, nem que não. Ninguém testou alvo, ou se tem ensaios clínicos de tratamento de osteoporose e tem subanálise vendo o efeito de melhorar se os pacientes que sobem mais a vitamina D melhoram mais desfechos ósseos. Isso é uma subanálise de um ensaio clínico que não mostrou a diferença, entendeu? Então, assim, respondendo, talvez a gente tenha uma evidência fraca, negativa nisso de buscar um alvo de vitamina D sérica, ou talvez uma outra forma de dizer não existe evidência para responder isso. Considerando que a gente nota, pegando de uma forma agregada, em revisões sistemáticas, que o benefício da vitamina D é pequeno de uma forma geral, talvez a gente não devesse buscar alvo. Agora, um cara com menos de 10 por decilitro de vitamina D e deixar assim, também é biologicamente frágil, né? A gente sabe que a gente pode estar causando osteomalácia nesse paciente. Então, o que tu faz que o cara que tem o valor entre 10 e 20, ou entre 10 e 30, se tu é mais agressivo, não sei responder. De uma forma geral, a minha tendência é não repor. Mas é aqui muito forte minha opinião, e eu acho que tem pouco estudo em favor disso. Não sei se já que é uma conversa, se o Biro quer acrescentar alguma coisa, mas... Não, que eu saiba é isso aí também. O que eu faço é dar só quando tu tá dando bifosfonado. Quando para o bifosfonado, para tipo um combo, entendeu? Exatamente, porque foi assim que foi testado. Exatamente, porque o estudo foi essa evidência. O resto é tudo... Sempre que se avaliou vitamina D e cálcio, ou só cálcio, só vitamina D, os estudos são tudo negativos. Isso. Para as outras coisas. Então, eu acho que entra no combo do bifosfonato. Então, enfim, para fechar, Ana, acho que tem poucos argumentos para buscar um alvo de vitamina D. Se for para buscar, é uma coisa bem conservadora, como 10 ou 15, para tu não causar osteomalácia. Tá, me convenceu. Então tá, Jimmy, fico feliz. Uma dúvida também. Ainda dentro da vitamina D, algum papel dos análogos como calcidiol e calcitriol, né, como reposição? Eu não sou um grande estudioso dessa diferença entre que teria duas subformas, né, de vitamina D não hidroxilada. Eu não sou um grande estudioso do assunto. A minha resposta curta é não sei, mas
o racional para preferir um subtipo sobre outro é uma questão também de mecanismo fisiopatológico. A diretriz, e agora não vamos lembrar qual diretriz da Endocrine Society, recomendaria repor vitamina D13, não D2. Mas não me lembro em cima de que eles argumentam isso. Acho que é frágil tu dizer, não, D2 não dá, tem que comprar D3, que é um pouco mais caro, enfim. Jimmy, não lembro se isso estava no teu plano, mas quem sabe a gente parte agora para bifosfonados, porque o momento de introduzir e suspender não está bem claro para mim. Tá. Então, por que usar bifosfonado, que é mais ou menos uma forma de responder a tua pergunta? Porque alendronato acho que é um item bom. Porque a gente tem vários bifosfonados, né? Alendronato é só um deles, não é nem o mais velho. Jimmy, Mas... só para finalizar a parte da vitamina D, uma situação mais prática, assim, uma vez eu atendi um paciente que ele tomava, sei lá, 12, 10 remédios, que é o habitual na MEI, né, e ele pediu para suspender alguns, e ele tinha osteopenia só. Posso ficar tranquilo em deixar ele sem vitamina D e cálcio, sabendo que talvez ele não ingira cálcio suficiente? Cara, a gente está discutindo uma questão de polifarmácia e um benefício questionável. Eu não entrei nesse assunto, mas o uso de cálcio e vitamina D para prevenção de osteoporose, tu tem benefício porque a gente está falando de prevenção de osteoporose, né? Tá falando de tratar a osteopenia para não chegar em osteoporose. Tu tem benefício densitométrico e tu não tem benefício de fraturas, tá? Então, assim, respondendo, eu não tenho medo de parar esse cálcio e essa vitamina D num paciente com polifarmácia. O que é diferente de um paciente que tem muito medo, tem uma história familiar muito forte e quer muito fazer tudo para prevenir. Bom, aí tu tem que dizer, olha, talvez o senhor esteja melhorando sua densidade óssea e não sabemos se o senhor vai prevenir fraturas, provavelmente não. Mas num contexto de polifarmácia que tu vai mexer num desfecho substituto, que não é nem fratura sintomática da coluna, nem fratura de colo de fêmur, bem tranquilo, Pedro. Obrigado. Nada. Então, assim, por que a gente usa alendronato? Porque panela velha que faz comida boa, né, é um dos bifosfonados mais antigos, com maior experiência de uso. É um bifosfonado bem estudado, não é talvez o que tem mais pacientes incluídos, mas ele tem uma boa quantidade de pacientes incluídos, e ele é eficaz para reduzir aquele desfecho que eu falei para vocês que, na minha opinião, é o mais importante, que é fratura de colo de fêmur. O que a gente tem que lembrar é que, de uma revisão sistemática da Cochrane, a gente tem muito mais evidência para redução de desfecho, prevenção secundária, né? Então o cara, na verdade, provavelmente a mulher que já teve uma fratura de coluna ou mesmo uma fratura de colo de fêmur, então uma prevenção secundária de fratura, de osteoporose, tu tem um benefício grande, uma redução absoluta de risco de 6 fraturas para cada 1.000 pacientes tratados, que dentro de osteoporose é um desfecho ok, né? A gente tem que lembrar que não é tão frequente assim como outras doenças que a gente trata, mas para prevenção primária tem um estudo só, na verdade 2, e um que teve desfechos, que isso aqui ainda é o clássico Mr. Fit, que diminuiu eventos, mas de forma não significativa. Isso aqui é uma subanálise, tá? De uma forma geral, o recado é que alendronato diminui fratura. Então, por isso, porque é um medicamento antigo, barato, tem disponível na rede pública e é eficaz. Por isso que a gente acaba usando alendronato, lembrando que para pacientes que nunca tiveram nenhuma fraturinha por acunhamento de vértebra, o benefício ou a evidência de benefício é um pouco mais fraca. Existem outras opções? Existem. Tem medicamentos injetáveis, como o ácido hialurônico, o denosumab, tem outros bifosfonatos que também diminuem fratura de colo de fêmur, aqui é só para ilustrar dados de uma revisão sistemática em rede. Risendronato também diminui eventos. Mas a vantagem do denosumab e do ácido hialurônico é que é uma
posologia é muito mais confortável, a aplicação uma vez por ano ou uma vez por semestre, mas são medicamentos que chegam a 600, 700 reais, que, de novo, no nosso meio é questionável se a gente consegue aplicar, mas existem e são capazes de reduzir aqueles desfechos que mais nos preocupam. Dose e forma de administrar, estou aí para responder as perguntas, mas não é o objetivo principal. Não sei, Tarsi, os primeiros pontos, tá ok? Tu falou em tempo de tratamento, quer que a gente siga para isso? Ou alguma questão da escolha do bifosfonado que vocês queiram ver? Acho que tempo de tratamento. Tempo de tratamento. Que é uma coisa que a gente discute bastante, né? Tempo de tratamento a gente conversa bastante. Então, o racional de suspender o bifosfonado é porque ele está associado com alguns desfechos ruins e alguns desfechos ósseos ruins. Os bifosfonados, eles param o metabolismo ósseo, né? Eles paralisam os osteoclastos, diminuem a reabsorção óssea, e isso faz com que tu fique com um osso mais forte, mas é um osso mais forte, um osso mais duro, é um osso menos ativo metabolicamente, e isso, por diminuir essa recirculação do osso, digamos assim, tu aumenta a chance de lesões atípicas, lesões de diáfise, de fêmur, que é o meio do fêmur, e de osteonecrose de mandíbula, que é um local que usualmente não necrosa, né? Então tu tem um osso que ele está menos ativo. E isso justificaria, bom, vamos tentar minimizar os riscos, tu já fez o tratamento por um tempo. Em cima disso, tem estudos de pausa de tratamento. Então, aqueles ensaios clínicos que testaram o medicamento, alguns deles pegaram um subgrupo de pacientes do braço intervenção e viram o que acontecia se tu parava. E o resumo da ópera são esses sumários de efeito, aqui, razão de risco, de não aumentar, parando o tratamento, tu não aumenta o risco de fraturas depois de 3 a 5 anos. 5 anos para lendronato, que é a duração dos estudos principais de lendronato foi 5 anos, então tu parava mais 5 anos, e 3 anos do ácido zoledrônico. Então, tu não aumentaria o risco, mas eles excluíam pacientes que tinham redução da massa óssea ao longo do segmento e... os pacientes não tiveram aumentos de fratura nesse segmento, mas eles tinham redução da massa óssea, que é um desfecho intermediário aqui. Quando é que a gente não faz? Quando o paciente tem fratura prévia, eles eram excluídos desses estudos, então provavelmente são pacientes de maior risco. Quando eles tinham um score T bem mais baixo, menos do que 13,5. E a gente tem que lembrar que esses estudos, como regra, tinham um baixo poder, né? Eles tinham sido feitos para ver benefício, tu pega o braço que recebeu o tratamento e tu para. Então tu está trabalhando aqui com um subgrupo dos pacientes que não abandonaram estudos no meio do caminho. Então é menos gente que tu está te baseando essa decisão. E tu poderia reiniciar, e aqui é tudo muito opinião e pouco estudo clínico, pouco ensaio clínico para justificar, quando o paciente piora mais do que 5% a densidade mineral óssea, e aí tu tem que comparar não o score, mas tu tem que comparar a densidade da densitometria lá, aqueles numerozinhos 0, qualquer coisa, tu tem que dividir um pelo outro. Quando o paciente tem algum evento clínico, então o paciente teve uma fratura, ou depois de 3 a 5 anos que tu começa a voltar a entender que o risco de efeitos adversos diminuiu e o paciente ainda tem um risco elevado de fraturas, seria o outro contexto para voltar a usar. Algum ponto mais, Tarsila, do tratamento que tu queria ver? Não, acho que ficou claro. Valeu, Jimmy. Jimmy, eu tinha aqui anotado, aí entrando em questão de dosagem, do ácido zoledrônico seria o que eu tenho aqui de 5 miligramas aí realmente anual, né? Sim. É isso. E eu também tinha essa mesma ideia de que é super caro. E curiosamente estava falando com o Pivato hoje sobre isso, e teria tido uma queda no preço muito grande no hospital, tá? A gente até tem a comedia ali, o chefe pode falar coisa sobre isso. Eu estou olhando aqui a ampola de 4 miligramas no AGH no valor de R$26.
o Biro pode talvez falar melhor, mas o que tem? Tu pode notar a diferença da dosagem, tá? O de 5 miligramas é a apresentação comercial, esse de 4 miligramas é para os pacientes com câncer, e se eu não me engano, a compra é justamente no contexto do tratamento de neoplasia. É esse o contexto, e por isso que a dose é um pouquinho diferente. Não sei se tem genérico do azoledrônico, talvez seja mais ou menos o momento de começar a ter o genérico, mas em farmácia comercial é uns R$500. A vantagem é que tu aplica, se tu for comprar o alendronato do bolso, ao longo do ano dá mais ou menos a mesma coisa. Não sei, Biro, tem alguma coisa a mais de custo e genérico? Não sei se... Cara, as doses, a diferença das duas é que são dois fabricantes diferentes, né? Ah, não sabia. E na real isso é uma pilantragem, né? Porque é óbvio não, mas é muito provável que 4, 5 miligramas vão fazer a mesma coisa, né? Só que daí já tinham 5, daí fizeram 4, daí fizeram o estudo com 4, não com 5, e daí cada indicação tem uma miligramagem com um nome de fantasia diferente. E a indicação do 4 é testado para neoplasia, né, especialmente neoplasia de mama, e o do 5 é para osteoporose. E tem nomes comerciais diferentes, empresas diferentes e tal. Mas é meio pilantragem da indústria, assim. Do preço, ali no hospital até a gente paga barato mesmo. Mas se tu for olhar na perspectiva do SUS, é bem mais caro usar ácido hialurônico. Porque o alendronato é de graça, cara. É uma coisa, é estupidamente barato, assim, é centavos. E daí qualquer coisa comparado com o alendronato fica mais caro. Sim, dá um impacto orçamentário gigantesco. Exato, mas eu sei porque a gente viu isso aí para Paget, que entrou para Paget, foi aprovado pela Conitec o uso do alendronato. E para osteoporose vai ser também. Mas é uma diferença pequena, se for ver assim, o valor mesmo, foi muito mais caro, hoje em dia já é bem mais barato para o SUS comprar, né? Para a pessoa física, eu acho que deve ser mais caro ainda mesmo. E eu acho que já tem genérico. Se eu não me engano, já tem genérico. Não lembro se é de 4 ou 5. Não sabia que tinha genérico. Tem o desafio da aplicação, né, Silomar? Isso é um problema que não é menor, a questão da aplicação. Dependendo do convênio, tem centro de infusão e tal, mas o nosso paciente ali do SUS comprar do bolso, vamos dizer, junta ali um dinheiro e compra do bolso. O hospital não aplica medicamento que vem de fora, não pode. No posto eles não aplicam. Tu pagar a poltrona da infusão, que é como se fosse uma poltrona de químio, não é barato. Então, o desafio da infusão do ácido hialurônico também não é uma gincana que não é simples. Não é só o preço do medicamento. Mas, enfim, eu fico feliz com essa informação que provavelmente vai entrar no tratamento da osteoporose, porque tem realmente alguns pacientes que falham e que não toleram, né, via oral, tem doença esofágica. A gente tem um ou outro que eu me lembro, em 2016, que a gente... teve um até que eu disse que espera um pouco, porque eu soube do Biro que ia ter ácido hialurônico daqui a pouco. Queremos ver o que acontece quando o alendronato falha, que é um pouco o que a gente está discutindo aqui. Sim. Sim, tá. Então, o que a gente considera como falha, não é falha com alendronato, tá, gente? É falha com bifosfonado. Aqui eu peguei alendronato para, enfim, particularizar para o nosso contexto principal de tratamento. E a definição, então, é 5% de queda da densidade mineral óssea ou fratura, lembrando que é da densidade mineral óssea, né? Não é do score T, de novo, ou do score Z, enfim. A gente tem que revisar causas secundárias de osteoporose quando acontece isso. A gente tem que lembrar que a gente pode estar deixando um hiperparatireoidismo, um hipertireoidismo, sei lá, um mieloma que pode estar passando. A gente tem que revisar a ingesta de cálcio e vitamina D, porque, afinal de contas, se o paciente não come nada, se tem uma dieta muito pobre, realmente pode fazer osteomalase, então essa pode ser uma explicação. E aí outras sugestões são trocar para bifosfonado EV por uma questão de adesão também, né? Tu faz uma aplicação mensal ou anual e tu resolve o problema, e tu poderia discutir a troca para agente anabólico. Essa é uma pergunta frequente que a gente se faz. Bom, vou trocar o mecanismo de ação, né? Afinal de contas, parar os osteoclastos não está resolvendo. E aí, de novo, ali, voltando na minha sequência de valor, de coisas que
importam. O Forteo, né, que é o teriparatide, tem um preço comercial que é, não sei, isso aqui eu não lembro se é tratamento semestral ou mensal, tá? Talvez seja até mensal, agora não me lembro direito. Que, enfim, é impossível, né? Tem que assaltar um banco. E, além disso, a evidência em favor disso, mesmo que a gente tivesse desfecho... Primeiro que não tem evidência de fratura, tá? Não tem embasamento em termos de desfechos duros, a gente nem esperaria, né? Ter isso seria um estudo... tu primeiro teria que falhar, teria que pegar pacientes que falharam, e aí só incluir esses, né? Mas vendo em termos de massa óssea, que é a informação que a gente tem, e eu vou mostrar que o quadril, mas todos os outros segmentos avaliados informam mais ou menos a mesma coisa, esse foi um ensaio clínico que tentou teriparatide e denosumab, entendo aqui denosumab como um medicamento que para os osteoclastos também, então seria uma coisa análoga. Então o azulzinho é o paciente que começou com um agente anabólico e trocou por um agente não anabólico, digamos assim, não sei se existe essa classificação. O vermelhinho é o paciente que começou com um bifosfonado-like e passou por um agente anabólico, que seria a situação usual nossa. E o terceiro é um paciente que começou com a combinação e depois só manteve como se fosse um bifosfonado. E a gente vê que o paciente, que é a nossa situação, usou um agente não anabólico, e aí a gente optou por trocar, cai a densidade mineral óssea. Então, a ideia, de novo, aqui é um desfecho substituto, mas a ideia de trocar para um agente anabólico não parece fazer muito sentido se a gente for olhar esse resultado aqui. Eu não conheço nenhuma evidência mais dura do que essa. Revisei isso ano passado, não olhei se tinha nada muito quente agora, mas não conheço se tem alguma coisa mais do que isso. E o que a gente nota é que mesmo o agente anabólico, aqui olhando teriparatide, parece que o grande efeito mesmo, o grande medicamento para osteoporose são os medicamentos que param os osteoclastos, que é aqui o denosumab como exemplo. Então, enfim, isso. Eu não ouvi os R1, só os R2 falaram. Algum R1 tá afim de se manifestar, tem dúvida, não chegou a ter dúvida ainda sobre o assunto. Todo mundo bebeu vinho, vamos para casa. Acho que seguindo na linha do tratamento, seria legal falar das pausas ali. Na verdade, eu te chamei de novo para dar a aula, porque eu atendi uma paciente no Ambu há pouco tempo que tinha pausado, acho que fez 6 ou 7 anos de uso de alendronato, e daí ela parou e teve uma fratura. Obviamente, não foi porque ela parou, né, mas eu não lembrava se eu tinha que voltar ou não o alendronato. Então, acho que falar das pausas aí também para fechar quase tudo que tem de tratamento seria interessante. Eu lamento que esteja sendo filmado, porque vai ficar ruim a corneta que eu vou te tocar, Maurício, mas ou eu falei muito mal, ou tu não prestou atenção, mas a gente discutiu isso há pouco. Já falou das pausas? Eu não vi. Gente, me ajudem, eu tive um... isso aí eu vi, daí o score menor que 13,5, o novo evento clínico, não vi que era nas pausas, achei que era outro tópico. Mas então... não tá bêbado, cara. Não, eu acho que vamos revogar esse vinho aí, cara. Bateu. Subiu. Não, pode ser que não seja vinho, né, cara? Pode ser que seja outra coisa. Ele não abriu a câmera, vai saber o que não tá tomando aí. Não, mas a gente não, normalmente, né, a gente mais, assim, experiente não bebe de barriga vazia, né, Maurício? Mas respondendo esse teu caso, que foi o que a gente combinou de fazer a aula mesmo, ela teve um evento clínico, né, então, enfim, tem que retomar, mas se a gente fosse optar, a gente poderia olhar pela densidade mineral óssea, e talvez ela ficou 9 anos sem bifosfonado, a gente poderia se fazendo aqui uma medicina retrospectiva que não é muito recomendada, né, dar uma olhada se a gente olhou a densidade mineral óssea no meio do caminho. Se tivesse piorado, talvez a gente devesse ter recomeçado, porque passou bastante tempo desde a suspensão, né, e a gente tem pacientes que estão vivendo um bom tempo.
Então, Desculpa, pessoal. Eu prestei atenção, só não vi que era no tópico das pausas isso, perdão. Relaxa, Maurício. Inclusive, era a minha dúvida da aula. O que faz quando o Leandronato falha, então, no fim das contas? Não faz nada? Não, eu acho que no nosso contexto, eu acho que a gente tem que revisar essas coisas da adesão, ver se mas o cara tomou o remédio. Eu acho que a gente, nos sobra o que a gente fez ali no ambulatório, nesses um caso a gente viu se o paciente podia comprar e eu não soube o que deu, e a outra é tentar um bifosfonado EV. Eu acho que é o que a gente tem de opção nesse momento para ofertar isso. E na falta de outra alternativa é entender que, bom, piorou um pouco a densidade mineral óssea, mas a gente tem ainda em nosso favor a informação que tá bem, alendronato mesmo, porque os pacientes não eram excluídos do ensaio clínico porque piorava a densidade mineral óssea, eles continuavam usando. Então, não tem como conseguir usar bifosfonado EV. A adesão tá boa, tá tudo bem, minha sugestão mantém, mas isso é da minha cabeça, não sei se tu tem alguma ideia diferente, Biro, se tu leu alguma coisa. Não, eu acho que a gente só tem que lembrar que a densidade mineral óssea, ela tende a diminuir, né? Tipo, com a vida. Verdade, né? Sim, então, só com o passar dos anos. Então o fato do cara, eu me lembro de que uma vez eu avaliei um caso nessas notas técnicas da justiça que queriam dar um denosumab para uma mulher que não tinha chegado no normal da densidade mineral óssea, que tipo assim, na real ela tinha melhorado, entendeu? A densidade mineral óssea ao longo do tempo. Sim. Ela não tinha piorado. E tipo, a tendência era ela piorar, né? Sim. Então, a gente tem que sempre olhar sobre essa égide também, que tender o troço piorar, entendeu? Se não tiver uma piora absurda, talvez o tratamento esteja até funcionando, né? Sim, verdade, tem que lembrar do parâmetro inicial, por isso que tem que comparar. Mas eu concordo contigo, acho que se não tem outra coisa, mantenha o alendronato, tipo, na dúvida, entendeu? E eu acho também que, vai ser avaliado pela Conitec a entrada do denosumab no SUS, não sei se eles vão aprovar, mas vai ser avaliada nesse contexto, assim, tipo, paciente que piorou densidade mineral óssea em uso de bifosfonado, entendeu? Mas não sei se vai ter, acho que não vai ter estudo para embasar isso. Não é assunto aqui para gurizada, acho que não é muito foco, mas aí seria só, se vai se colocar o ácido hialurodônico, seria para alguém que falhou a bifosfonado endovenoso, né? O cara que falhou o alendronato, falhou a terceira linha, né? E aí realmente provavelmente não vai ter estudo, né? Tá, vocês não pediram nada, os R1 estão quietos, eu tô deprimido por isso, mas eu vou mostrar as coisas de densitometria que eu me divirto, tá? Então, indicações de densitometria, a gente tem que lembrar de diferenciar rastreio de investigação, separar alho de bugalho. Eu fui estudar, tá? Isso aqui é bugalho, não serve para nada, não tempera comida. E a gente às vezes confunde isso. Se o paciente tem alguma condição de risco, ou a gente suspeita de osteoporose por alguma questão, história familiar, enfim, isso não é exatamente rastreio, a gente não está partindo de um risco populacional. Rastreio é fazer uma intervenção para todo mundo num grupo, num grande grupo populacional, ou eventualmente num subgrupo, mulheres ou homens tabagistas, ou alguma situação assim. Então, tem diferença entre rastreio e investigação. E isso que eu quero que vocês lembrem quando a gente vê isso. Por exemplo, indicação de rastreio pelo USPSTF é para mulheres no nível B, então, de uma forma geral, parece ser benéfico para mulheres com mais de 65 anos ou mulheres com menos de 65 anos com aumento de risco de osteoporose. Mas, e homens têm evidência insuficiente, então de uma forma geral não se recomenda. Mas isso é para rastreio, isso não quer dizer que a gente não possa pedir densitometria para homem, tá? Um homem com hipertireoidismo, bom, provavelmente a gente tem que fazer um homem idoso com hipertireoidismo, provavelmente a gente tem que fazer uma densitometria. Uma mulher que aos 40 anos tirou os 2 ovários, ou aos 35 tirou os 2 ovários, ela não é da população de risco, tudo bem, ela entra ali no item 2, mas a gente tem que lembrar de condições, alguém que usou 3 anticonvulsivantes pela vida inteira, nunca se preocupou com vitamina D, tem que se preocupar com a densidade mineral óssea. Então é importante diferenciar rastreio, que é basicamente para mulheres pós-menopausas, com mais 65 anos ou menos 65 anos com algum fator de risco. Mas lembrar de pedir para todo mundo que a gente pensa que tem algum, ou que pode ter osteoporose.
E quando repetir a densitometria óssea, também é uma pergunta interessante, porque a gente fez um rastreio, teve um primeiro exame supostamente normal, né? Senão a gente vai começar tratamento. E esse estudo aqui é muito charmoso. Eles tinham várias e várias densitometrias de uma população grande, e eles viram o tempo que demorava para mudar a densitometria. E aí, em cima disso, eles criaram esses pontos de corte. Então, se o score T está entre -1, entre menos 1,49 e -1, ou para cima disso, né? A gente pode dar mais de 10 anos, pode dar 15 anos para repetir a densitometria. Se está entre -1,5 e 2, a gente faria um pouco mais cedo. E menos que 2 é o paciente para fazer densitometria, talvez a cada ano, a cada 2 anos. E não para todo mundo, como às vezes a gente vê que, não, tem que rastrear mulheres acima de 65 anos e aí vão pedir para todo mundo todos os anos. Não, não é isso, não precisa fazer com tanta frequência assim. Então, era isso que eu tinha para dizer para vocês quando pedir densitometria óssea. Ops. O que mais, gente? Ô, Jimmy, só um adendo, aquele estudo ali, o desfecho era 10% da população ter osteoporose, né? Então, tu repete de 15 em 15 anos para achar 10%. Então, ainda Justo. assim, é super conservador, né? Justo. Obrigado, Biro. Verdade. Sim, tu ainda tem... Se tu repetir a cada ano, tu vai pedir 10 densitometria para uma chegar em osteoporose, né? Isso. Ô, professor, uma dúvida. Tô ouvindo? Em relação Olha, a ele esses... apareceu. Mas acho que é pro Biro... Mas acho que é pro... Quem Não, é sempre aparece, né? Acho que é pro Biro a pergunta. Não, é para ti, professor. Em relação ali àqueles tempos para repetir a densitometria, se o paciente está em tratamento, isso muda alguma coisa? Por exemplo, precisaria fazer um segmento diferente para acompanhar como que tá e ver a questão da progressão, porque isso mudaria o tipo de tratamento, enfim. E também se tendo alguma melhora, tu poderia suspender o tratamento antes ou faria pelo menos aquele tempo ali de 5 anos? Cara, baita pergunta. Primeira coisa, eu acho que é frágil tu fazer... não tem... É muita opinião aqui e pouco estudo, tá? Alguém que... Começando pelo final, alguém que melhorou, tu parar antes de 5 anos... É uma individualização das informações que a gente sabe, que alguém que melhora poderia parar. Sei lá, o cara usou alendronato, o paciente usou alendronato 3 anos e melhorou muito a densidade mineral óssea. É uma individualização da informação do ensaio clínico. Não acho que é um problema, mas eu acho que a gente não deve fazer isso rotineiramente. Então, poderia, mas tu tem que saber que tu está navegando por mares com menos mapa. Sobre quando repetir no paciente que está em tratamento, eu acho que, como padrão, a resposta é 5 anos, que é o momento que tu estaria pensando em fazer uma pausa, ou em alguém que tu tem alguma suspeita que está piorando. Fraturou, obviamente, e aí tu quer ver se tu teve uma falha ou foi um evento intercorrente porque simplesmente o paciente teve fratura, porque ele já tinha tido uma e pode ter outra, ou alguém que, sei lá, teve alguma doença intercorrente, teve uma internação muito prolongada, teve um hiperparatireoidismo, e tu acha que pode ter piorado mais no meio do caminho. Mas é opinião, Fernando, não conheço uma resposta curta para a tua pergunta. Acho que a gente, fazendo uma autocrítica ali do ambulatório, acho que às vezes a gente pede meio precoce a densitometria para quem está em tratamento. Acho que a gente podia ter um pouco mais de calma, a gente não tem alguma grande preocupação com falha terapêutica, a gente acaba pedindo simplesmente para ver como é que tá. Me vi, pelo menos, dizendo isso algumas vezes para vocês. Respondi as tuas perguntas ou ficou alguma coisa de fora agora? Até me deu um branco. Não, tudo certo, obrigado. Tá, eu acho que o score Frax a gente não quer saber. Vamos falar então do que sobrou ali, avaliação em causas secundárias. Tá bem, sim, senhora. Então,
falando sobre causas secundárias. Primeira coisa é lembrar da avaliação clínica geral para todo paciente com osteoporose, né? Então, revisar fatores dietéticos, em especial a ingesta de cálcio, que a gente falou antes, revisar a atividade física, a gente não falou sobre medidas não farmacológicas, mas atividades de impacto são benéficas para a redução do risco de fratura, provavelmente mais por reforço da massa muscular do que da massa óssea. Tu deposita cálcio até, sei lá, 25, 30, 35 anos, e depois é uma questão de manutenção, mas a atividade física diminui a perda de massa muscular. Tabagismo, uso de corticoide, idade da menopausa, são todos fatores associados com osteoporose, e atentar para doenças subjacentes, como, por exemplo, ou uma situação clínica subjacente, alguém que perdeu peso muito rápido, pode estar desnutrido, dar uma olhada no cálcio urinário para ver se a ingesta de cálcio está muito baixa, se tu tem dúvida na tua avaliação, e ver avaliações de rotina, sei lá, fazer mamografia em mulher, se é que mamografia está indicada para todas as mulheres. Bom, densitometria já conversamos, lembrar da diferença de diagnóstico, rastreamento e acompanhamento, e talvez para todo mundo dar uma olhada num cálcio na albumina, por favor não peçam cálcio iônico para pacientes ambulatoriais, fósforo, vitamina D, fosfatase alcalina e talvez o PTH. Isso é o que está recomendado. Eu sei que a gente não tem disponível no nosso ambulatório vitamina D, mas a gente pode ter uma impressão do que acontece com a vitamina D dosando o PTH. É uma questão das decisões do hospital de como lidar com seus exames. Quando é que a gente tem que suspeitar de causas secundárias? Bom, a gente tem que ver pela história clínica, como a gente conversou, se o paciente está perdendo peso, bom, pode estar com uma neoplasia, está com uma bolota na cabeça, pode ser um plasmocitoma, mas a gente também tem que olhar para a densitometria, e aqui é o que a densitometria faz, aqui em amarelinho é o que a densitometria está medindo, ela está medindo a densidade de cálcio por uma conta lá no computador, a densidade de cálcio no osso nessa área marcada em amarelo. Então, às vezes, a gente pode ter um problema na medida da densidade, porque está pegando uma área errada, aqui certinho, tá? É normal fazer essa curva aqui em ângulo reto. Mas, sei lá, se por algum motivo o computador pegou aqui a área da bexiga, vai baixar falsamente a densidade mineral óssea. Uma curiosidade, o trígono de Wards é esse quadradinho aqui, tá? Então, é medido dentro de um quadrado, mas é um trígono anatômico, e a medida do trocânter é esse losango aqui, tá? Mas quando que a gente avaliaria causas secundárias? Quando o paciente, além de estar na linha de osteoporose, que é a área vermelhinha, né? Porque a gente tem que lembrar que a definição de osteoporose é correlacionando com os adultos jovens com o score T, então a densidade mineral óssea do adulto jovem não muda, né? Então sempre é uma linha de corte, mas a gente tem aqui a evolução da média populacional para aquela idade, que é o que a gente vê nessas três linhazinhas. Então alguém que, e aqui é o gráfico do paciente, alguém que está fora, não só no nível de osteoporose, mas fora da média populacional, então com um score Z alterado, um score Z menor do que 2 ou menor que 2,5, seria uma pessoa que está não só com osteoporose por critérios, digamos assim, de risco, mas também está fora do que a média das pessoas semelhantes a ela tem. Então seria uma indicação para investigar causas secundárias. Então, além da história clínica, um score Z reduzido, não só um score T reduzido. Então, bom, isso que eu mostrei para vocês, quando que a gente se preocupa com causas secundárias, e como investigar, basicamente com uma história clínica, e lembrar que tem uma série de coisas que a gente pode olhar, desde hemograma, revisão clínica, até olhar teste genético para osteogênese imperfeita. A gente não vai investigar Cushing em todo mundo,
mas eu acho que de uma forma geral a gente tem que, para pacientes que a gente está pensando em causas secundárias, dar uma boa olhada no metabolismo do cálcio, então ver bem se o paciente não tem hiperpara, não tem algum motivo para ter uma hipercalciúria. Existem alguns pacientes que têm hipercalciúria idiopática, olhar um TSH para ver se tu não está deixando passar um hiperpara, ver se tu não está deixando passar uma osteomalácia, então dosar sim uma vitamina D, revisar a história menstrual. Às vezes a gente deixa isso passar batido, mas daqui a um pouco foi alguém que teve uma menopausa precoce aos 35 anos, e talvez sim fazer uma eletroforese de proteínas e considerar talvez um rastreio de neoplasia dirigido, fazer as coisas recomendadas para a idade e mais alguma coisinha que te cutuque. Mas são essas coisas que a gente tem que pensar de causas secundárias de uma forma geral. Óbvio, se o cara tem um pai que morreu pequenininho, com um monte de fratura, bom, talvez seja alguém com uma osteogênese imperfeita, mas tu não vai pensar em osteogênese imperfeita em todo mundo. Tá bem, Ana? Sim, Jimmy, ignorância pura. Por que não peçam cálcio ciânico para os pacientes do ambulatório? Porque é mais caro, porque a acurácia é tão boa quanto para enxergar as coisas que a gente procura no ambulatório. A acurácia é tão boa, o cálcio total com a albumina, e porque as indicações de tratamento, especialmente aí de hiperpara, é tudo em cima do cálcio total e não do calciônico. Então é um método mais caro, não obrigatoriamente mais acurado no nosso contexto, e que as indicações de tratamento vão precisar do cálcio total, então principalmente isso. E, se eu não me engano, as técnicas que a gente usa para calciônico no Brasil, de uma forma geral, são indiretas, então tu não está exatamente medindo o cálcio livre, tu está fazendo uma estimativa do cálcio livre. E aí, bom, estimativa por estimativa, pega o cálcio corrigido, que tu tem muito mais experiência. Por isso, basicamente. Tá bom, obrigada. Nada. Biro, alguma coisa que tu acha que seria legal a gente conversar, que passou batido? Deixa eu pensar. Só da densitometria ali, uma história legal é que aquelas densidades foram medidas e caracterizadas com porcos. Eles faziam eles mediam a densidade no osso do porco, e mediam quanto dava em gramas, por isso que tem aquela gramatura ali. Se eu li alguma vez, não lembro como é que foi. Sim. E o negócio do trígono de Ward é importante nunca olhar para ele, né? Porque ele é parte do osso que tem menos densidade, só osso trabecular que tem ali. É uma região rica em osso trabecular. E aí sempre dá osteoporose, né? Além do trígono de Ward ser um quadrado, ele não vale a pena, né? Ele não serve para nada, ele serve só para marcação da posição ali. Então ele é uma medida que a gente tem que não olhar, porque se tu olhar para ele sempre vai dar osteoporose. E uma coisa super importante, né, que eu não falei, que eu devia ter falado lá no começo, tu não tem osteoporose no fêmur e não tem na coluna, tá? Tu tem osteoporose ou tu não tem osteoporose, tanto faz qual foi a região que deu reduzida, e o cara com uma baixa densidade de mineral óssea na coluna não quer dizer que vai fraturar a coluna, ele pode ter uma baixa densidade de mineral ósseo, uma osteoporose pela coluna e fraturar o fêmur. Nós estamos falando em risco aqui, né, gente? Eu vou fazer uma pergunta, a Ana já fez a minha do cálcio iônico, que para mim também não era óbvio, e como é R1 eu quero aprender o porquê que os R2 não querem saber do score frax. Acho que eles querem beber vinho, né, ora boa. Por isso. Mas score frax, então, rapidamente, porque também não quero prender mais vocês e enfim, é véspera de feriado. Score frax é um cálculo que tu estima com critérios clínicos que vocês estão vendo aí na tela, a chance de fratura do paciente em 10 anos, tanto de colo de fêmur quanto qualquer fratura osteoporótica. Ele foi feito inicialmente na população do Reino Unido, tanto que ele é da universidade aqui de Sheffield, seja lá onde é que é isso. Não sei, acho que não são parentes do Sheffield. E eles depois foram validando em diversas populações, e como vocês estão vendo em português, tem validação para a população brasileira. Nesse meio tempo até se desenvolveu um score, o pessoal da USP desenvolveu o score brasileiro, mas acaba que o Frax é muito mais sedimentado na literatura.
Eu não sou muito fã do Frax, porque a minha impressão é que ele indica mais tratamento com menos embasamento. Como a gente conversou lá atrás, o tratamento, os ensaios clínicos incluíam pacientes em cima de densidade mineral óssea e em cima de fratura prévia. Eles não incluíam em cima do Frax. Então a gente está pegando o score Frax e aplicando uma informação indireta. Então, enfim, eu acho frágil, tá? Uma coisa que é importante, e esse ensaio clínico eu acho que vale a pena a gente conversar rapidamente, se for para usar o score Frax, eu acho que tem que usar assim, tá? Que eles pegavam o score Frax, faziam uma conta. Se dava alto, eles mandavam o paciente para a densitometria. E se com a densitometria, ainda assim, o paciente tinha um alto risco de fraturas, eles recomendavam tratamento pelo general physician. Se dava baixo, eles excluíam o paciente e não faziam densitometria. Então, eu entendo que o Frax pode ser útil para tu deixar de fazer densitometria, não para indicar tratamento. E um problema de aplicar isso para a nossa população é que esse score, esses pontos de corte aqui, para tratamento, foram baseados num cálculo de custo-efetividade que a Rainha Elizabeth fez para a sua população. Então, isso não é amplamente aplicável para a gente. O que é custo-efetivo num país não é custo-efetivo em outro, obrigatoriamente. Então, a gente tem que ter esse cuidado na aplicação, mas se a gente quiser usar um score de avaliação de risco, que nem, por exemplo, a gente usa Framingham para doença cardiovascular, que também é outra grande discussão, mas felizmente a gente não vai conversar sobre isso, que use para indicar densitometria, não para indicar tratamento, tá? E por que a gente tem embasamento para isso? Porque esse estudo, seguindo essa lógica de tratamento, comparado com simplesmente fazer o que o general physician queria, pedir densitometria para uma parte da população, essa estratégia conseguiu diminuir o risco de fraturas, tudo bem lá, menos de 1% em termos de redução absoluta, mas ok, um benefício razoável, mas isso era um desfecho, desculpa, eu mostrei o benefício no lugar errado aqui, ó. Ainda assim é menos de 1%, mas era só a fratura de quadril, que é a que nos interessa, fratura de colo de fêmur, né, e era um desfecho secundário, então a gente tem que sempre tomar cuidado quando a gente vai olhar desfechos secundários. Então, em resumo, o que o score Frax faz? Ele prediz risco, ele está validado pela população brasileira, mas eu acho que ele pode ajudar na densitometria óssea, mas para indicar tratamento eu acho muito frágil. Jimmy, aquele outro score, o Q-Fracture, comparado com o Frax, alguma diferença, Passou das 8, eu tenho o direito de falar bobagem. Cara, nunca ouvi falar desse score, desculpa. Não sei se ele foi validado para a população brasileira, realmente não conheço, Silo, mas posso ir atrás. Quanta pergunta difícil, Silo. Cara, acho que isso aí é aquele que normatiza o Frax, cara. Isso aí, Jimmy, é uma discussão sem fim que eu aprendi com os caras do osso lá nesse negócio dos PCDT. Eu ainda não consegui entender direito, na real, mas eles fazem... não, é massa. Eles fazem o Frax e daí eles jogam o Frax numa outra curva que é baseada na incidência de fratura pela idade, não sei o que, de um estudo no cara de São Paulo. E daí, a partir daí, indicam não tratamento. Tá, é o chamas do Frax, é isso? É, mais ou menos isso, mas é um negócio que parece ser o melhor preditor. Que os caras dizem, o pessoal que trabalha com osso diz assim, que se tu indicar o tratamento só pela densitometria, tu vai ter não sei quantos % das fraturas que vão ocorrer em pessoas que não têm indicação de tratamento. Sim, que é o que a gente nota do Frax, indicando mais gente. Indica mais. Daí, se tu pegar só o Frax, tu indica muita gente. Se tu pegar o Frax e normatizar por esse negócio, eu botei no chat ali o link da Abraço, que é o site lá da sociedade. De osso. Isso, e daí se tu normatizar por essa outra curva aí, tu indica teoricamente nas pessoas mais indicadas do tratamento. Só o único senão é que não tem nenhum ensaio clínico que testou isso, né? Mas seria uma maneira melhor de avaliar o risco e é o que os especialistas recomendam, assim, os especialistas de osso recomendam fazer isso. Sim, tu normatizar o resultado do Frax. É mais ou menos isso, se eu conseguir entender bem, mas é uma coisa bem meio complicada, assim, um monte de conta. Sim. Daí aparece umas curvas, alto risco, baixo risco, mas é bem legal, assim, de ir testando, assim.
Sim. E pelo que eu entendi dos caras, do pessoal que trabalha com osso, assim, teoricamente, para eles, essa é a melhor maneira de indicar tratamento, mais do que só densitometria. Sim, porque eles ou acham usar que o só fracto. porque eles acham que só densitometria, eles acham só o fracto muito ruim, eles acham que não vale a pena, porque daí tu tem muito overtreatment. Mas eles acham que só a densitometria tu trata muito pouco também, então é uma coisa a se discutir ainda. Eu fiquei de estudar isso pro PCDT, mas não estudei mais depois. Como clinicão, assim, fico desconfortável de indicar que nem a gente pensar em usar AS e estatina em cima de cálculo de risco. Eu acho que para indicar uma coisa para tanta gente, eu preferia ensaio clínico, mas nem sempre a gente vai ter ensaio clínico para tudo, né? Não, os ensaios clínicos de osteoporose foi tudo baseado na densitometria, né? Essa é a fragilidade dessa proposta. Esse é o meu argumento. Ops. Tá, pessoal, acho que estamos encerrando, né, Silomar? Acho que sim, posso parar. Acho que sim, mas se alguém quiser seguir papeando, eu tô tranquilo, a criança tá dormindo, tá tudo numa boa, vocês estão bebendo, eu não, tamo bem.